Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Ainda está, Giovana, aparecendo todos os nomes. Você tem que voltar para a tela. Para você está aparecendo todos os nomes? Talvez seja uma configuração sua, porque para mim já está aparecendo você que está falando comigo. Tudo bem? Então, boa noite a todos. A gente vai dar início agora à nossa mesa com o tema Diálogo, o trabalho do psicólogo e a precarização das relações de trabalho em tempo de pandemia. As convidadas são a Kátia Barbosa Macedo e a Luísa Macedo Ferreira. A Kátia, ela é graduada em Psicologia pela PUC, concluiu o mestrado em Master em Psicologia Aplicada e las Organizações na Escola de Administração de Empresas de Barcelona. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás e concluiu o doutorado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo, a PUC de São Paulo. Ela concluiu o pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, na França. Ela é psicanalista formada pela Sociedade de Psicanálise de Brasília, ligada à IPA, International Psychology Association, sendo membro titular e professora titular do GEPG. Ela é professora titular da PUC de Goiás, tem 35 anos de experiência atuando na área da psicologia, como gestora, consultora, professora e pesquisadora, com ênfase na psicanálise, psicodinâmica do trabalho, fatores humanos do trabalho. É autora de vários livros e artigos técnicos na área. Já a Luísa, ela é graduada em Psicologia pela PUC de Goiás, participou como estagiária voluntária do programa Aprender a Pensar da PUC. Não é aqui que você vai encontrar, tá bom? Trabalhou no laboratório de análise experimental do comportamento sob orientação do professor Dr. Lorismário Ernesto Simonazzi. Exerceu monitoria das disciplinas Psicologia Geral e Experimental 2, ministrada pelo professor Antônio Carlos Godinho Santos, da disciplina Psicologia Geral e Experimental 1, ministrada pelo professor Márcio Barreto Queiroz, e da disciplina Estágio Básico em Psicologia Organizacional e do Trabalho, ministrada pela professora Kátia Barbosa. Ela realizou estágio supervisionado no CEPSI, Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia da PUC, orientada pela professora PhD Ângela Duarte. Recebeu mérito acadêmico, magna cum laude, e trabalha como acompanhante terapêutica com crianças com desenvolvimento atípico, como o transtorno do espectro autista. Agora eu vou passar a fala para elas. Boa apresentação e qualquer coisa eu estou aqui. Tá mudo. Agora vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Na tela, eu ainda estou vendo só as pessoas, eu não estou vendo a apresentação, tá, Giovana? Se você agora puder, por favor, compartilhar. Você consegue visualizar agora, Kátia? Não. Agora sim. Agora carregou. Bom, então, eu quero, antes de mais nada, dizer que para mim é uma alegria estar podendo participar dessa Semana do Psicólogo, que é uma profissão que me enche de alegria, e de ter participando dessa mesa, não é por acaso que tem Luísa Macedo, né? Luísa é minha filha, é psicóloga e está mestrando agora da PUC também, né? Então, nós montamos essa apresentação juntas, e eu vou falar a primeira parte da apresentação, e na sequência, então, a Luísa já continua,
e eu vou pedir para as pessoas que, assim, podem anotar ou podem colocar no chat as perguntas e comentários, que quando a gente concluir, a gente vai procurar responder para vocês tudo, para não cortar a nossa fala durante a apresentação, ok? Então, a ideia é nós trabalharmos na primeira parte com o mercado de trabalho mundial, o movimento de precarização das relações de trabalho, e depois eu vou trazer um resultado de uma pesquisa que aconteceu em 2 etapas, realizada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá certo? E, na sequência, a Luísa vai trazer dados atuais sobre a atuação do psicólogo, inclusive a atuação do Conselho Federal de Psicologia em relação à nossa profissão, ok? Pode passar, por gentileza, o primeiro slide? Se você quiser liberar, eu mesmo vou passando aqui. Pode ser? Fica mais fácil. Sim. Tá. Bom, então, para falarmos do trabalho do psicólogo, é importante a gente lembrar que nós estamos dentro de um contexto maior, né, mundial e brasileiro, da nossa região, que passa pela questão da empregabilidade. Temos observado que no mundo todo há uma mudança em relação ao mercado de trabalho. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui a foto de um livro, que é a segunda etapa de uma pesquisa que nós, do Grupo de Trabalho de Psicologia das Organizações e do Trabalho, que é composto por pesquisadores de todo o país, nós realizamos, junto ao Conselho Federal de Psicologia, uma pesquisa do ano de 2000 a 2005, a partir da qual eu vou trazer alguns dados para vocês, tá? Falando sobre isso. Mas antes, olha, eu estou clicando aqui e o slide não passa. Ok, pode passar, por gentileza. Tá. O trabalho remunerado no mundo é a principal fonte de rendimentos para a maior parte da população. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, está havendo um movimento chamado trabalho decente e trabalho digno, que visa reafirmar os princípios de igualdade, democracia, sustentabilidade e coesão social para todos os trabalhadores de todos os países. Pode passar, por gentileza. Que parece que eu não estou habilitada aqui para passar. Ok, pode clicar mais uma vez, porque tem um complemento isso. Então, quando nós falamos em precarização das relações de trabalho, nós estamos falando de um movimento também mundial que tem algumas características que impactam, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, impactam em todas as relações de trabalho. Os principais indicadores, então, são uma oferta insuficiente de postos de trabalho, um aumento de ocupações no trabalho informal, principalmente enfatizando a área de serviços e de comércio, o aumento do desemprego e da informalidade, empregos temporários e sem contratos formais, um aumento da população ocupada sem acesso à seguridade social, uma flexibilização das condições para a rescisão dos contratos de trabalho, a redução das indenizações por demissões, a imposição de limites ao direito de greve e a deterioração dos rendimentos do trabalho num significativo número de países. Então, nós não estamos falando só do Brasil. Infelizmente, essa é uma característica, resultado desse capitalismo globalizado, que tem afetado as nossas relações de trabalho. Pode passar, por gentileza, Giovana. Então, tem mais um clique. Você podia me colocar como roster para eu poder ir passando. Você pode tentar agora, Kátia, por favor? Ver se você consegue. Aqui não acontece nada. A minha alterou e não foi eu que mexi. Bom, e agora... Bom, tá bom, voltou. Acho que agora deu. Então, o que nós temos em termos mundiais? A maioria dos 3 bilhões e 300 milhões de pessoas empregadas no mundo em 2018 experimentou alguma falta de bem-estar material,
falta de segurança econômica, desigualdade de oportunidades ou espaço para desenvolvimento humano. O que significa que estar em um emprego nem sempre garante uma vida decente. Em 2018, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria. Muitos trabalhadores se veem tendo que fazer trabalhos pouco atraentes, que tendem a ser informais e são caracterizados por baixos salários e pouco ou nenhum acesso à proteção social e direitos no trabalho. Também conhecido, essa forma específica de precarização tem como ilustração máxima o processo de uberização das relações de trabalho. Com o uso da tecnologia, dos algoritmos, né, de todos os componentes tecnológicos para a gestão de pessoas, nós estamos, então, no âmbito da gestão no mundo 4.0, que é a quarta revolução industrial. Então, nós estamos assistindo a uma fusão das tecnologias entre si e que visa tornar os mundos físico, digital e biológico praticamente um só. Com isso, nós estamos assistindo a uma invasão de máquinas e algoritmos que vem substituindo a força de trabalho. O trabalho dos profissionais na área de gestão de pessoas também está se transformando, né? Eu vou trazer alguns dados dessas duas pesquisas aqui. Se vocês olharem, a gente tem primeiro um livro, Quem é o Psicólogo Brasileiro?, que foi publicado pelo Conselho Federal de Psicologia, em 1989, resultado da primeira fase da pesquisa. No ano 2000 a 2005, nós fizemos, então, a segunda parte dessa pesquisa, né, 20 anos depois, com o objetivo de mapear o que havia mudado na profissão do psicólogo. Então, as perguntas que a pesquisa buscou responder foi: como trabalha o psicólogo no Brasil? Né? E eu trouxe também um dado aqui, que foi retirado do site do Conselho Federal de Psicologia, que atualmente nós temos cadastrados 407.297 psicólogos. Então, vejam que nós estamos com um contingente de profissionais bem grande. A pesquisa foi enorme, né? Nós levamos 5 anos para fazer. Eu vou trazer algum recorte aqui para fazermos uma comparação do ano 2000 a 2005, que foi a segunda fase da pesquisa, para hoje. Tá? Quais são as condições, então, de inserção e renda entre os psicólogos? O que a gente consegue perceber aqui é que a maioria dos psicólogos combinam 2 ou mais inserções profissionais. Então, independente da faixa salarial, até 3, 6, 9, 15, 21 ou acima de 21 salários mínimos, em todas essas faixas salariais, nós temos aqui a inserção de psicólogos trabalhando ou só com psicologia, ou psicologia e outras áreas, ou trabalhando com inserções precárias. Então, essa realidade que já se apresentava na pesquisa de 2000 a 2005, ela vem se confirmando e, infelizmente, aumentando no aspecto de precarização. Então, naquela pesquisa de 2005, foi detectado que 5,6% dos profissionais já atuaram na área de psicologia, mas que 75% dos profissionais psicólogos perderam o primeiro emprego e 42,5% saíram com apenas 1 ano, fruto dos contratos com prazo determinado, certo? Quem estava trabalhando fora da área da psicologia alegou que, mesmo sendo psicólogo, continuava atuando exclusivamente ou conjuntamente com psicologia por causa de motivos fortemente associados a questões das condições de trabalho. Então, alguns desses aspectos aqui da precarização, como descumprimento da jornada de trabalho, não pagamento de horas extras, falta de condições de trabalho, riscos psicossociais, riscos de acidente, a existência de assédio moral, a falta de controle de risco e normas técnicas e a falta de planejamento e supervisão compunham um cenário onde o trabalhador
se via colocando em risco a sua saúde física e mental. E dos que estavam trabalhando, mas não mais como psicólogo, né, eles alegaram os motivos que realmente as condições de trabalho, salário, era pouco compensador. E quem atuava em psicologia, na pesquisa de 2000 a 2005, 84,2% atuavam na profissão de psicólogo. Então, a maioria dos psicólogos ligados ao conselho atuavam como psicólogo. Desses, 74% trabalhavam só com psicologia e 26% tinham que combinar o trabalho na área de psicologia com outras áreas. E 16% dos psicólogos viviam de sua renda como trabalhadores autônomos. O que é interessante? Quem atuava em psicologia, 28% tinham mais de 2 inserções profissionais e 24,8% tinham mais de 3 inserções profissionais. O que significa isso? Que é ainda uma bandeira de luta do Conselho Federal, que a gente tenha um piso salarial que seja suficiente para nós conseguirmos trabalhar em um só trabalho e conseguir pagar nossas contas. Porque, assim, é muito cansativo, é uma sobrecarga psíquica, emocional, ter que atuar em 2 ou 3 inserções. Ok. Esse é um dos slides também interessantes, porque mais de 2/3 dos psicólogos já tinham, no ano 2000 a 2005, mais de um emprego. Então, no universo de quase 3.000 profissionais que participaram da pesquisa, nós temos uma porcentagem bem menor de pessoas que trabalhavam em apenas uma inserção. A maioria trabalhavam como serviço público e privado, público e atuação no terceiro setor, privado e atuação no terceiro setor, e combinações como autônomo, né? E dos que trabalhavam com 3 ou mais inserções, a gente tem combinações de autônomo. Então, é muito comum a gente ter exatamente a possibilidade de trabalhar na área clínica e ter um outro trabalho também. Isso chama atenção porque a psicologia é um campo profissional que favorece variadas possibilidades de atuação em sub-áreas especializadas. Então, na pesquisa já tinha sido detectado, nós tínhamos um grupo de assalariados contratados ou pelo regime estatutário ou pela CLT e o grupo de profissionais autônomos. Essa tendência continuou. Mais de 40% dos psicólogos conciliavam, então, atividades autônomas com trabalho assalariado. Então, vejam que aqui, pela figura, nós temos que a maioria está nessa faixa de cima, das 2 colunas acima, de assalariado e autônomo ou autônomo e voluntário, né? Isso não mudou, tá, gente? Então, o psicólogo, ele é um trabalhador, né, que até hoje trabalha em mais de uma inserção. E aqui nós vamos ver que como que essas pessoas entravam no mercado de trabalho, como elas começavam a atuar como psicólogos. Nós temos uma grande prevalência, 70% de pessoas que passavam por um processo seletivo ou eram aprovados em um concurso público. Em segundo, nós tínhamos pessoas que recebiam convites. Em terceiro, pessoas que eram indicadas. E no caso das cooperativas, das ONGs e fundações do terceiro setor, precisava ser aprovado pela Assembleia de acordo com os próprios princípios do cooperativismo. Hoje, a gente já vê esse cenário mais complicado. Por quê? Porque existe uma tendência de diminuição da oferta de concursos públicos, né? E uma tendência a que a pessoa não seja mais contratada, mas que ela constitua uma empresa e trabalhe com parceria. Esse slide aqui é muito interessante. Por quê? Porque o que as pessoas, os psicólogos, mais trabalhavam na pesquisa de 2000 a 2005?
A maioria trabalhava com a aplicação de testes psicológicos. Na segunda parte da palestra, a Luísa vai falar um pouco sobre isso, vocês devem estar acompanhando exatamente toda a discussão que está no STF em relação à comercialização, uso e avaliação dos testes psicológicos, né? E isso impacta em várias dessas atividades que estão listadas aqui. Porque além da aplicação dos testes, a realização de psicodiagnóstico, o atendimento a crianças com distúrbios de aprendizagem, assistência psicológica a pacientes clínicos e cirúrgicos, principalmente na área hospitalar, orientação de pais, pareceres e laudos psicológicos, psicoterapia individual, docência, planejamento de programas e projetos, de política educacional, orientação psicopedagógica, orientação a gestantes e avaliação de desempenho. Então, essas foram as principais atividades que foram listadas nessa pesquisa. A Luísa vai trazer que de lá para cá mudaram várias coisas na atuação do psicólogo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Luísa, ela vai continuar, e na sequência, quando ela concluir, a gente vai respondendo as perguntas do chat, ok? Quer passar agora para a Luísa compartilhar? Vou passar, só um minutinho. Tá bom. Prontinho. Ok. Deixa eu ver se vai. Foi, ok. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o que mudou na atuação do psicólogo desde que essa pesquisa saiu. Uma nova pesquisa desse tamanho não foi feita, então eu peguei dados de outros artigos e outras pesquisas menores para trazer para vocês. Então, a gente pode perceber que o número de cursos de psicologia aumentou no Brasil. Dantas 2017 comparou o ano de 2006, que tinha 350 cursos de psicologia no Brasil, com o ano de 2014, que subiu para 546 cursos de psicologia no Brasil. Então, isso levou a um aumento do número de profissionais, um aumento do campo de atuação também, e uma maior competitividade no mercado de trabalho. Atualmente, o piso salarial do psicólogo em Goiás é de R$ 3.600, e como essa imagem está mostrando, né, tem um projeto de lei que propõe fixar a carga horária de até 30 horas para psicologia, mas isso ainda não foi definido, não saiu ainda. Dentre alguns campos novos ou mais recentes que surgiram ou pelo menos aumentaram nos últimos anos foram, por exemplo, a psicologia do esporte, psicologia jurídica, psicologia forense, psicologia comunitária. Algumas já existiam, mas o seu campo de trabalho aumentou. Como já foi comentado um pouco anterior nessa apresentação, né, houve uma mudança na lei trabalhista em 2017, que teve mudanças significativas no padrão de regularização das leis de trabalho no Brasil. Então, termos conhecidos hoje como pejotização, né, que fala sobre a precarização das relações de trabalho, acabam não oferecendo uma estabilidade e segurança maior para o trabalhador, né? Promove um ambiente de trabalho mais precário, né? E acaba retirando alguns direitos e garantias do trabalhador que auxiliavam a ficar mais estável ou confortável naquele posto de trabalho. Então, agora ele vive com a insegurança de tudo que pode acontecer, inclusive quando se pensa que estamos numa crise sociopolítica, econômica e sanitária, né? Então, isso só agrava essas características negativas da pejotização. E essas relações de trabalho mais difíceis para o trabalhador acabam levando a expansões de quadros de depressão, transtornos de ansiedade, aumento das taxas de suicídio. Esses dados são da OMS de 2017. Infelizmente, o número de registros de doenças laborais, ocupacionais, só aumenta. Então, assim, a organização de trabalho, ela pode ser tanto um local de suporte para a saúde mental do trabalhador, como um fator de fragilização mental. Então, depende do modelo de gestão, de políticas públicas e de leis, como, por exemplo, as leis
trabalhistas. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o impacto da pandemia na saúde mental. Pelo menos para mim, a gente ainda está numa pandemia. Eu sei que algumas pessoas já estão tocando a vida normalmente, mas a gente ainda se encontra num quadro muito difícil ainda, né? E, assim, a pandemia, ela trouxe um aumento de ansiedade, de depressão, muitas experiências traumáticas associadas não só ao contágio, como mortes repentinas de algumas pessoas. Então, nós estamos trabalhando muito com luto, acolhimento desse tipo de demanda. Aumentou o estresse decorrente da mudança não só de rotina de trabalho, mas todas as nossas relações afetivas, né? O distanciamento social é muito complicado para todo mundo e altera tudo, né? Nossas relações, não só de amizade, familiares, mas de trabalho, de convivência, de lazer. Então, isso alterou tudo. Fechamento de escolas, mudança do local de trabalho, agora mais postos de home office surgiram, coisas que antes da pandemia eram um pouco mais raros ou até difíceis. Conhecer alguém com home office hoje é muito comum e acabou eliminando esse contato próximo que a gente tem com as pessoas, né? Que é algo muito importante para a saúde mental. Os transtornos psicológicos na pandemia, né? Fatores de ansiedade, estresse aumentaram muito. Eu vi a OMS, alguns artigos de jornal falando de uma epidemia oculta dentro da pandemia, da pandemia de Covid-19, que diz respeito a como nós estamos mentalmente frágeis, como a gente precisa de saúde mental. E, por pior que seja esse cenário, eu pude perceber um aumento de vagas para atendimentos sociais ou gratuitos. Vi muitos psicólogos organizando grupos de acolhimento, de terapias para ser oferecido online para o país inteiro. Então, dentro da crise, a gente vê uma solidariedade que aumentou, né? Essa necessidade de atendimento e aumento da demanda, ela é real, e a gente pode perceber um pouco da mudança, né, no estigma e preconceito que o psicólogo ou a psicologia vinha sofrendo, porque cada vez mais se fala da importância disso, e a pandemia acabou trazendo isso à tona, né? Pessoas que nunca fizeram acompanhamento psicológico passaram a fazer, compreenderam melhor a necessidade, e isso caracteriza também um novo campo, né, de atuação do psicólogo. Houve um aumento na prestação de serviços online, né? Eu nunca tinha participado antes da pandemia de um evento científico online, estamos aqui hoje, por exemplo, né? Antes da pandemia, nós tínhamos uma predominância dos atendimentos presenciais, comparados com o online, e olha só esses dados que eu peguei do CRP, que interessante. De novembro de 2018 a fevereiro de 2020, nós tivemos 30 mil cadastros na plataforma EPSI. Apenas no mês de março de 2020 foram 32.310 cadastros. Então, assim, durante a pandemia, quase 40 mil novos cadastros foram feitos. E isso trouxe outras discussões e campos de atuação, como agora você já vê alguns testes e escalas que são totalmente online, a possibilidade de dar acompanhamento psicológico, fazer uma avaliação psicológica online, coisa que antes não era tão comum, mas hoje é. E aqui a gente vai entrar num tema que pode gerar algumas mobilizações, né? Mas a gente precisa falar um pouco também sobre o que é exclusivo do psicólogo, né? E o que é determinante para a nossa empregabilidade também. Algumas outras áreas acabam entrando no que tecnicamente é nosso. E isso, assim, às vezes é uma parcela pequena dessas pessoas que acabam por não saber e adentrando a nossa área. Então, assim, a gente vê algumas pessoas que são psicopedagogos, ou coaches, ou terapeutas holísticos, ou alguma entidade religiosa, até gestores na organização que ou não entendem o trabalho, por exemplo, do psicólogo e acabam adentrando, sem ter uma formação em psicologia, na nossa área de atuação. Eu compreendo que isso é uma pequena parte,
né? Nós, enquanto psicólogos, trabalhamos com equipes multidisciplinares, multiprofissionais, então fica aqui esse adendo que eu entendo que não é uma maioria, mas a gente tem que se atentar a isso também. E hoje uma das discussões que todos nós estamos preocupados e acompanhando se diz a decisão do STF da liberação para comercialização de testes psicológicos para não psicólogos, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele reconheceu que não caberia a exclusividade para a compra dos testes psicológicos, se tratarem de livros, materiais, mas diz que apenas os psicólogos são capazes para utilizar e aplicarem, né? E aí fica a pergunta, né? Como é que você vai assegurar que uma pessoa que não é psicólogo vai fazer com aquele teste? Como é que aquela pessoa vai utilizar aquele instrumento que ele não tem formação, não tem conhecimento? Então, é um tema muito, muito difícil, né? E que nós estamos junto à CRP, o CFP, tentando reverter essa medida. Alguns efeitos que foram percebidos, né, na saúde do trabalhador com essa precarização vem relacionada à fragilização do reconhecimento social, da valorização simbólica, diminuição desse processo de construção de identidades individuais e coletivas, todas aquelas outras doenças ocupacionais que apareceram, coisas nesse sentido. E uma alternativa, né, que vem surgindo aí é o trabalho decente, que foi formalizado pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que pretende diminuir a desigualdade social, pobreza, assegurando a governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. E aí, 4 objetivos estratégicos da OIT estariam relacionados ao trabalho decente, que são o respeito aos direitos no trabalho, seja liberdade sindical, direito de negociação coletiva, eliminação da discriminação no emprego e erradicação do trabalho forçado infantil. O segundo é a promoção do emprego produtivo de qualidade, dando sentido e significado ao trabalho. O terceiro é a ampliação da proteção social de familiares e desassistidos, e o quarto é o fortalecimento do diálogo social, negociação como forma de superar conflito. A centralidade do trabalho, né? Essa proposta de desenvolvimento sustentável deve ser alcançada através da promoção de atividades produtivas, inovação, formalização, otimizando a eficiência dos recursos na produção e no consumo. O fato de que, na maioria dos países, mais da metade dos trabalhadores são informais dá uma ideia da distância que ainda tem que ser percorrida para a economia global se torne totalmente formalizada. Kátia, se você quiser comentar essa tabela aqui. A gente colocou essa tabela aqui, que ela é do Atlas de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, de quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para a promoção de saúde mental, da prevenção de adoecimento mental dos trabalhadores. Então, o que é interessante nesse dado? Primeiro, que 40% das ações nos países que participaram dessa pesquisa da OMS de 2017 estavam focadas nos direitos humanos e no combate ao estigma de doença mental. 12% trabalhavam com a prevenção do suicídio, então nós estamos entrando agora no mês de setembro, existe, né, um movimento mundial do Setembro Amarelo, exatamente para conscientização e ações nesse sentido, e 7% de ações voltadas para prevenção e combate à violência contra crianças e mulheres e abuso, né, de crianças e adolescentes, de estimulação do desenvolvimento precoce em crianças, de promoção de saúde mental para pais e de promoção de
saúde mental e qualidade de vida no trabalho. 10% de escolas de promoção de saúde mental sediado nas escolas. Então, vejam que esse trabalho, né, do psicólogo, que tem como principal função promover a qualidade de vida, promover a saúde mental, traz o nosso grande diferencial em relação a todo o trabalho. E vejam que ninguém melhor do que nós para desenvolvermos essas ações. Então, esse é um diferencial nosso no mercado de trabalho que anda muito desconsiderado, né? Então, é isso que eu gostaria de comentar rapidamente. Quer continuar, Luísa? Sim, eu estou tentando passar aqui. Vamos ver se vai. Ah, né? Pode continuar. Então, quando nós promovemos, né, programas de prevenção ao suicídio, promoção de qualidade de vida, promoção de saúde mental, todos os 4 âmbitos de análise são beneficiados. O indivíduo fortalece sua identidade, resguarda sua saúde mental, trabalha num clima de bem-estar, o grupo trabalha com autonomia, confiança, reconhecimento e cooperação, a organização, trabalhando com um bom clima e com boas relações socioprofissionais, tem um aumento da produtividade, um investimento na responsabilidade social, uma diminuição de acidentes do trabalho e, para a sociedade, há uma economia previdenciária e uma atuação em termos de medicina preventiva e não curativa. Pode passar, Luísa. Estou tentando. Aí. Aqui tem a sugestão de alguns livros, né, para quem quiser ler mais, né, O Diálogo que Transforma, O Suicídio e Trabalho, O que Fazer, Será que essa tristeza é depressão? E a Luísa também separou a sugestão de 3 filmes, né, que inclusive eu tenho trabalhado com os meus alunos, que também abordam esses aspectos de precarização, de saúde mental e trabalho. Quer comentar, Luísa? Sim. Esses 3 filmes são muito importantes e vão conseguir retratar de uma forma incrível tudo isso que a gente comentou aqui. O Indústria Americana, ele é uma produção da Netflix, então ele vai estar sempre no catálogo. Esses 2 filmes, Daniel Blake e o outro que é Você Não Estava Mais Aqui, eles ficam pulando para vários plataformas de streaming diferentes. Então, atualmente, eu não sei onde que eles estão. Mas são 2 filmes britânicos muito bons que conseguem retratar nossa palestra toda. Então, assim, fica a dica aí, quem gostar de cinema, vale a pena. E é isso, pessoal. Boa Obrigada. noite. Você pode colocar o nome no chat, porque ficou muito rápido, eu não consegui fazer a datilologia. Tá bom. Obrigada. Por nada. Ok. Então, gente, nós preparamos, né, essa fala inicial e agora eu estou acompanhando aqui, né, os comentários do chat. Então, eu acho que seria interessante. Aqui estão os nossas redes sociais, né? E-mail, Instagram, tá? Instagram profissional, tanto da Luísa quanto o meu, Facebook também e o LinkedIn, tá? A ideia é que vocês também possam nos acompanhar, porque a gente sempre está postando, né, conteúdos relacionados a isso, saúde mental, trabalho, atuação do psicólogo, né? Então, a gente sempre está circulando assuntos relacionados a isso. E agora, como a gente ainda tem tempo, né, pode fechar essa apresentação, e agora, eu não sei se a monitora quer ir organizando essas questões e comentários, né? Se quer abrir a palavra, como é que você quer fazer? Olá. Então, a gente pode passar para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Quem quiser pode fazer pelo chat, ou se preferir, pode abrir o microfone. No chat aqui tem alguns comentários, né? Que algumas pessoas gostaram dos dados da primeira palestra, da segunda, que trouxeram dados do contexto. A situação parece estar ficando mais crítica com o tempo, e essa percepção ela é real.
né? Cada vez a gente está tendo que atuar no mercado de trabalho mais competitivo, mais precarizado, né? Tendo que trabalhar em 2, 3 inserções profissionais, com um piso salarial baixo ainda, né? E tem gente que também comentou que o atendimento emergencial, né? Assim, elogiando que foi muito bom, né? Esse atendimento. A sugestão de que tanto o Conselho Regional e Federal de Psicologia e de Medicina pudesse barrar a atuação de coaches, né? E que atuam como terapeutas sem ter formação para isso, né? Que houveram tempos difíceis em meio à precarização das relações de trabalho, que exigem do profissional psicólogo uma nova adaptação, um olhar inovador sobre as práticas, sem perder a essência e o olhar humano da nossa atuação, né? Vê-se que, mais que nunca, que o psicólogo tem cumprido sua função social. Espero que toda essa atuação nesse período renda bons frutos de valorização no futuro próximo. Essa é a ideia, né? Que a gente possa fortalecer também o Conselho Federal, o Conselho Regional, e que essas bandeiras de luta por um piso salarial melhor, pela jornada de 30 horas, né? Que também é uma outra bandeira de luta, a valorização da empregabilidade, da inserção do profissional de psicologia em todas as áreas, né? Porque isso tudo valoriza a nossa profissão e a nossa identidade enquanto profissional na sociedade, né? Esses foram os comentários que estão aqui no chat. Agora o microfone está aberto, então se alguém quiser perguntar, comentar também, né? De comentar, sim, já que eu estou com a minha turma aqui do 6º período, Kátia, de estudantes de psicologia, né? E essa é uma dúvida que surge muito neles, né, em relação ao mercado de trabalho, né? Eu achei a sua fala e da Luísa muito pertinente em relação a isso, né? Mas eles ainda têm várias dúvidas, né? Em que área atuar, quais as áreas que são melhor reconhecidas e mais valorizadas. Esse é um tema que a gente sempre conversa em sala de aula, e eu tento explicar para eles e comparar a realidade de hoje com a da nossa época, né, Kátia? Que foi completamente diferente e infinitamente pior. E, assim, então é bom ver que vocês trouxeram dados interessantes, né? E que mostram que apesar dos números a nível de mercado de trabalho estarem melhorando, existe também um adoecimento aí mental, a saúde mental do trabalhador está piorando, né? Principalmente na área da saúde mental do trabalhador da área da saúde. Então, eu queria, assim, ouvir um pouquinho de vocês duas sobre isso, né? Ficou claro por que está acontecendo isso, e a pandemia veio potencializar isso ainda mais, mas é importante também, né, Kátia, salientar e ampliar a consciência deles sobre essa questão da saúde mental do trabalhador da área da saúde. Muito pertinente, assim, a sua pergunta, muito obrigada pelos seus comentários. E, por exemplo, eu sou professora da PUC, então eu trabalho com estágio, e na área de psicologia das organizações do trabalho e na área de psicanálise também, mas mais na área de psicologia das organizações do trabalho. E uma das coisas que a gente está focando, principalmente desde o início da pandemia, quando começou o sistema remoto de ensino, agora a gente está voltando para o presencial, foi exatamente o nosso maior compromisso como profissionais de psicologia de promover e resguardar os direitos dos trabalhadores, promover saúde mental e prevenir acidentes, contribuir para minimizar esse aspecto de precarização do trabalho, né? Porque, normalmente, a maioria dos 450 faculdades que formam psicólogos no Brasil, né? Então, veja que a gente tem muitas escolas formando psicólogos, né? Não é à toa que a gente está com quase 500 mil de profissionais inscritos no Conselho Federal. Então, o que acontece? Esses profissionais todos passam quase mais da metade, a maioria do curso de graduação, com um enfoque muito de consultório individual. Mas quando eles vão para o mercado de trabalho, a maioria faz ainda estágio na área clínica, né?
E quando eles se deparam com o mercado de trabalho que exige competências de trabalho em equipe, né, eles se veem com muito pouco suporte. Então, por isso é que a gente também tem trabalhado isso com os alunos, principalmente o 7º período para frente, para já prepará-los para os concursos que cada vez serão mais competitivos, com menos direitos, né, e que eles também tenham conhecimento sobre a diferença de consolidação das leis do trabalho, nova legislação trabalhista, que eles tenham conhecimento do que é constituir uma empresa, o que é um contrato de parceria, para que eles estejam melhor informados para atuar nesse mercado de trabalho, né? Então, agora, a pandemia, e a gente tem aqui, como das pessoas que estão assistindo essa palestra, o Thiago, não sei se ele ainda está aqui, que entrou, né, um aspecto muito interessante os profissionais que atuam na área de saúde, eles estão sendo obrigados a trabalhar com relações de trabalho mais precarizadas. Tá? Então, o que a gente tem visto? Que as próprias OS, que antes tinham um contrato de trabalho com esses profissionais pela CLT, que resguardavam acesso a direitos trabalhistas, à previdência social, foram transformados em contratos temporários, terceirizados, quarteirizados, de pessoas jurídicas, onde esses trabalhadores não perdem, né, todos esses direitos. Com isso, principalmente no início da pandemia, né, tem números horríveis de quantos milhares de profissionais da área de saúde foram infectados, muitos faleceram, né, ao atender esses pacientes, principalmente, né, vítimas de Covid, e ficaram sem nenhum tipo de suporte. Então, nós, enquanto profissionais, enquanto conselho, é importante que a gente tenha um movimento social, né, junto a políticas públicas para resguardar os direitos dos trabalhadores. Não é uma coisa dos trabalhadores só de psicologia e nem só da área de saúde, porque todos nós somos trabalhadores, todos nós vamos envelhecer, todos nós um dia vamos precisar de aposentar, de ter acesso a uma previdência social, né? E se a gente está nesse processo de desmonte, que futuro terrível nos aguarda. Então, essa noção das questões políticas e econômicas e da nossa implicação nelas é um chamamento desse contexto de trabalho, né? Eu acho que isso é importante. Luísa, você quer comentar também? Sim, sim. Comentar, só acrescentar assim, algumas outras questões que nós percebemos também foi, infelizmente, o curso, por melhor que seja onde você cursar, ele nunca vai te preparar para o mercado de trabalho de fato, né? Ele pode fazer o melhor que ele consegue, mas assim, em momento nenhum nós tivemos uma matéria nos preparando para isso. Então, assim, o que ficou e me ajudou para os seus alunos nesse processo foi experimentar. Eu saí fazendo estágio, mesmo que voluntário, em vários locais, em vários tipos de estágios diferentes, né? Então, assim, fiz estágio em clínica, fiz estágio em social, fiz estágio em crianças com desenvolvimento atípico, com idosos, com várias coisas nas organizações de trabalho, justamente para ir testando qual área que me chamava mais atenção, né? E eu sei que quando a gente forma, às vezes a gente não vai trabalhar com o que a gente quer no início, mas é um processo. Então, assim, eu entendo que seus alunos aí do 6º período devem estar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, assim, isso é o que eu recomendo para eles, sabe? Vai testando, vai em diferentes áreas, faz estágio voluntário, projeto de extensão, que isso pode ajudar bastante. E, assim, para aqueles que querem aprofundar no assunto, eu vi até que a Mariana comentou aqui, orientação de carreira pode ajudar bastante, né? Que é um dos ramos próximos ali da orientação profissional, mas mais focado para o desenvolvimento de carreira. Então, pode ser algo que ajude eles também. É muito interessante isso que a Luísa comentou. Muito bom, muito bom. Excelente. Eu queria agradecer
as duas, o comentário das duas, excepcional. E só assim, para complementar, eu sou professora de estágio também, aqui na Universo, né? E já lecionei na PUC também. E assim, nós sabemos, né, Kátia, que existem cursos que proporcionam pelo menos uma visão mínima, né, de cada área de estágio. Por exemplo, vou falar da Universo, que é onde eu estou, né, que tem o estágio em saúde mental, tem o estágio organizacional e tem o estágio clínico. É lógico que faltam outras áreas, né, faltam várias outras áreas, mas nós sabemos de faculdades aqui em Goiânia, de curso de psicologia, que só tem uma única área, que é a área clínica. Então, esse leque, né, eu acho que é algo que está melhorando e ainda precisa melhorar muito mais, até para ampliar essa visão de que existem outros nichos do mercado que o psicólogo pode atuar. Né? E só voltando à questão que a Kátia falou da pandemia, existem universidades aqui em Goiânia que, desde o final do ano passado, estão tentando, fora os estágios, tá? Estão tentando fazer o professor voltar na marra para a sala de aula. Isso é algo, assim, extremamente impactante na saúde mental do docente, né? Porque vários professores estão, assim, ansiosos, né? Estão fóbicos com a perspectiva de voltar a lecionar numa sala, às vezes até lotada, cheia, que não tem o devido, né, distanciamento social necessário, etc. Então, esse é um fator que me preocupa muito. Lá na Universo ainda, graças a Deus, estamos online. Os estágios estão voltando presencial, mas as aulas ainda não, tudo online. E eu me preocupo muito com isso, sabe, Kátia? Eu sei que os estudos ainda virão para nos mostrar as consequências disso, mas fora a questão óbvia da contaminação e das mortes por Covid, existem pessoas que estão com burnout, o estresse laboral, também por medo de se contaminarem no ambiente de trabalho. Sim, e veja que aí a gente tem, hoje eu estava ouvindo, né, nós já temos, inclusive a PUC é uma das instituições, eu sou professora lá, que voltou para o ensino presencial, né, então eu estou sendo professora presencial, né, e hoje eu vi que a Universidade Federal de Goiás, que havia sido acionada juridicamente para voltar às aulas presenciais, conseguiu ganhar na justiça, né, um parecer de que ainda não há condições, porque os alunos não foram vacinados, né? Então, infelizmente, a gente tem lidado com pesos e medidas diferentes entre instituições públicas e instituições privadas, né? E como no país todo, no Brasil, a gente tem uma divisão de leitura e de reações em relação à pandemia, algumas pessoas, além de negar, né, ainda contribuem para aumentar, né, a disseminação do vírus, não auxilia em nada no aspecto epidemiológico, né, de erradicação da doença. Inclusive, tem pessoas que têm se negado, né, a, inclusive, tomar a vacina. Isso é um absurdo, né? Então, são questões que eu acho que extrapolam, né, mas que estão compondo, né, um contexto a partir do qual nós também estamos tendo que atuar, né? O que nos deixa, e aí eu me incluo, né, como profissional, como psicóloga, né, nos deixa muito ansiosos, né? Porque realmente é um risco real, né? É um risco real. Quando a gente pensa no transporte público, como está e continua, né, as empresas de transporte ganhando uma fortuna do Estado e, infelizmente, oferecendo, né, um serviço de péssima qualidade e ninguém faz nada, né, em relação a isso. Então, aí a gente entra num outro âmbito, em aspectos políticos, ideológicos, né, que eu acho que extrapola um pouco essa mesa redonda, mas que também me deixa, né, muito ansiosa de assistir a tudo isso, né, o mercado de trabalho e a diferença entre instituições públicas e privadas, enfim, né? Então, o que eu posso comentar agora, Nancy, seria isso, tá? Não sei se a Luísa quer complementar alguma coisa. Valeu demais. Muito obrigada às duas. Bom, a gente ainda tem 3 minutos antes de terminar nosso tempo. Eu quero, então, agradecer, né, ao Conselho de Psicologia
para mim é uma alegria poder participar da Semana do Psicólogo, é uma honra, né? É uma profissão que realmente eu me identifico com ela, sou apaixonada pela psicologia, especialmente nessa mesa redonda que eu estou aqui participando junto com a Luísa, que é psicóloga e minha filha, né? Então, assim, para mim é uma alegria a gente poder ter montado essa mesa redonda juntos, né? E estar discutindo com vocês sobre um tema que é onde a gente trabalha, o que vai ser possível a gente trabalhar. Dar mais uma vez, então, os parabéns ao Conselho Federal e ao Conselho Regional de Psicologia pela diversidade de temas que estão sendo trabalhados durante essa semana. E eu penso que o fato de ser um evento remoto, né, fala um pouco desse compromisso nosso como profissionais de saúde, de preservar a todos nós e, ao mesmo tempo, possibilitar o acesso de várias pessoas. Então, quando eu olhei aqui, a gente estava com 58 participantes, né? Então, é uma alegria poder, eu quero agradecer a vocês, né? E dizer que assim que estiver pronto a filmagem, né? Que vocês também disponibilizem o link para a gente divulgar, né? Para quem não pôde assistir agora, porque tem eventos concorrentes também, né? Muito obrigada. Luísa, quer falar alguma coisa antes de terminar? Sim, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando para esse tanto de gente, é muito bom. E é muito legal porque eu participo da Semana do Psicólogo organizado pelo CRP desde a época que eu era aluna, que não faz muito tempo. Então é bom pensar que uns anos atrás eu estava do outro lado e hoje eu estou podendo apresentar aqui, isso é muito bom. Também me identifico muito com a psicologia e eu queria agradecer a todos pela atenção e participação. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada, a gente agradece muito às duas pela contribuição. Foi muito boa a palestra e é muito bom ver as duas assim nessa parceria, apresentando super bem, compartilhando o conhecimento de vocês com a gente. Obrigada de verdade, a gente agradece muito. Para os discentes que estão presentes na sala, eu e a outra monitora gostaria de informar vocês sobre o nosso grupo de discentes, que a Luísa, eu acredito que ela tenha conhecimento sobre o grupo. É um grupo muito rico para a gente que está na graduação. Lá a gente recebe várias informações sobre cursos, palestras, a gente tem a oportunidade de estar participando, como eu estou aqui. E eu vou deixar disponível para vocês o contato da Cristine, que é a responsável pelo nosso grupo de discentes. Dentro do CRP, é ela que está com a gente. E quem tiver vontade, pode estar chamando ela e informar o nome completo, a instituição de ensino e o período, tá? Que ela vai estar colocando vocês no grupo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A nossa tradutora aqui de Libras, né? Isso. Mais acesso ainda, tá? Muito grata, ótimo, parabéns. Obrigada, Tatiana Elizabeth. A Tatiana Elizabeth e a Tatiana Arantes, que somos intérpretes de Libras. A gente está no seminário em outra sala aqui no estúdio, já vamos entrar em outra. Muito grata. Obrigada a vocês, foi ótimo, enriquecedor.